Salve, salve! Eu sou o professor Ricardo Vessosa e a gente está aqui na videoaula sobre teorias da administração. Se você já vem acompanhando, ou mesmo se você não está acompanhando, né, esse é uma sequência de materiais aí, né, e estamos agora no PDF ou no slide 3, beleza? Eu já gravei a parte 1 desse conteúdo, né? A gente tem aí nesse material a gente conversou já sobre o Fordismo, né, e aí eu apresentei para você a definição, modelos de carros, um pouco da linha do tempo, para que você possa entender de fato o que é o Fordismo. Né, então essa aí é aula 3, parte 1, né, e esse momento agora é a aula 3, parte 2, onde a gente entra para conversar sobre a teoria das relações humanas, beleza? E o conceito de homo socialis, beleza? Então, a teoria das relações humanas é uma evolução, né, do pensamento do Taylor, do Fayol e também do Ford. Né? As teorias, muitas vezes, elas seguem essa linha de analisar, né, as falhas ou aquilo que poderia melhorar na concepção para poder pensar diferente. Né? Eu costumo pensar que toda teoria, né, tem pontos positivos e tem pontos que podem melhorar. Certo? Todas as teorias. Né? E o que há de comum entre todas elas, todas essas teorias da administração que a gente já conversou e a gente ainda vai conversar, é que elas têm muito essa ligação, essa conexão com métodos, certo? Então, né, foi fruto de observação dos teóricos, né? Tem a parte, né, da análise, da observação, da análise para propor alguma coisa. Então não é achismo, né, desses mesmos teóricos. Estavam, né, sem fazer nada e veio naquele momento eureka onde a ideia brotou do nada. Não, foi fruto de evolução. Tá? E aí a gente começa a analisar essa teoria, né, teoria das relações humanas. Beleza? A abordagem da administração pensada por Taylor e por Fayol considerava que era importante aperfeiçoar os sistemas de trabalho, elaborando sistemas que pudessem ser mais eficientes e racionais possíveis. Tá? Então a gente tem nessa concepção aí do Taylor e do Fayol, né, e também do Ford, né, a gente pode também incluir o Ford, né, nessa relação, né, o foco era sistema de trabalho, onde eu precisava fazer de uma maneira inteligente, gastando o mínimo possível, né, que aí vem a ideia da palavra eficiência, né, o uso inteligente dos recursos, né, basicamente economizar. Tá? Pouco a pouco, porém, né, os estudos organizacionais foram mostrando que o ser humano não é totalmente controlável, tá? Muito menos previsível, e existe um alto grau, né, de incerteza nas ações humanas. Então, por mais que dentro daquele contexto, né, qual era o contexto do Taylor, do Fayol e do Ford, início da Revolução Industrial, né, a gente tem a substituição, né, do trabalho do homem pelas máquinas, né, e o processo de entender como se trabalhava era muito novo ainda. Né? As pessoas não entendiam a questão da rotina de trabalho, a importância dos métodos, né? Os líderes, né, não entendiam necessariamente a ideia da liderança, como colocar em prática para obter os melhores resultados. Então existia muito essa ideia da coisa nova, sabe? E aí o pessoal começou a se ambientar. E nesse processo também de evolução, né, o ser humano foi visto muito como um ser previsível, que dava para controlar tudo relacionado a esse ser humano. Né? A gente sabe hoje que não é assim. Não dá para controlar, não dá para prever. E existe incerteza nas ações humanas. Né? E essa percepção ela começou a ser um pouquinho mais analisada, né, a partir da teoria das relações humanas. Tá? Desta forma, a maneira de pensar do Taylor, do Fayol e do Ford, né, não tardou a encontrar pessoas que, não, peraí, e o fator humano aí? Nós não somos robôs, até como essa própria imagem aí pode revelar um pouco. Né?
Nós somos seres humanos e, como tal, a gente precisa entender também a importância do fator humano para a realização das atividades. Tá? Então, para se contrapor a teoria do Fayol, surge a teoria das relações humanas, né, e o seu principal nome foi um cara chamado George Elton Mayo. Tá aí a figurinha do cara. Então, Elton Mayo aí foi um dos principais nomes da teoria das relações humanas. Então, fatores das relações humanas influenciam a produtividade nas organizações, como aspectos físicos, né, inter-relações entre os trabalhadores e a psicologia individual. Né? Então, se a empresa ela vai me dar ou proporcionar um bom ambiente de trabalho, se eu vou ter facilidade ou dificuldade nas relações com outros colegas, que podem virar amigos, né? E também como eu vou me sentir no meu trabalho. A ideia da psicologia individual. Cada cabeça é um mundo, e sendo um mundo, a gente precisa entender que como o indivíduo se sente em um dado momento durante o seu trabalho pode interferir positivamente ou negativamente. Né? E a partir da teoria das relações humanas, né, o Elton Mayo e demais teóricos começaram a observar que, opa, né, o fator humano é importante. Então, aquela lógica, né, extremamente racional, previsível, controlável, né, que se tinha na teoria científica e na teoria clássica, né, do Taylor e do Fayol, também influenciado pelo conceito de homo econômicos, não era 100% verdade. Né? Tem o elemento humano aí interfere de uma maneira substancial às vezes, né, para que o trabalho possa ser feito e bem feito. Tá? O que foi possível compreender das teorias das relações humanas, ou da teoria das relações humanas. O trabalho do Elton Mayo contribuiu para começar a mudar a atitude dos gestores em relação aos trabalhadores. Os gestores começaram a entender que era preciso considerar seriamente o comportamento das pessoas para que a empresa ela pudesse funcionar bem. Então, senhoritas e senhores, você que está me assistindo, comportamento começou a ser analisado. A gente sai da esfera, né, sai da lógica de entender o ser humano como uma máquina e passa a entender, ou começar a entender o ser humano como ser humano. Parece óbvio o que eu estou falando, mas naquela época não era. Né? Entender que o comportamento também pode interferir. Não é só porque uma pessoa está mandando, né, e vai acontecer tudo desse jeito. Né? A lógica, ou a máxima, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Que infelizmente a gente ainda encontra hoje, né? Só que muitos gestores desconsideram o comportamento das pessoas, tá? Como um ponto que pode, né, interferir, né, para um bom andamento. Tá? Então eu preciso entender isso. Você, como gestor, futuro gestor, precisa entender que o comportamento das pessoas vai, querendo ou não, interferir nessa proposta. Tá? Para o Elton Mayo, para que o Elton Mayo chegasse a essas conclusões, o ponto crucial, o ponto importantíssimo foi a experiência de Hawthorne. Certo? Então eu vou comentar um pouquinho dessa experiência. Eu costumo sempre dizer, né, durante as aulas, quando eu converso com os meus alunos, dizendo o seguinte: os momentos da experiência, né, é algo que não é necessariamente fundamental você decorar, certo? Gravar, até porque tem autores que colocam a experiência com 3 fases, tem outros autores que colocam com 4, a maioria com 3, então eu vou focar em 3 fases dessa experiência. Então, mais importante, ou tão importante quanto as fases, é o que foi possível observar a partir das experiências de Hawthorne. Tá? E é isso que eu quero que você entenda. Né? Claro, eu não vou mostrar as conclusões sem antes mostrar de onde vieram essas conclusões. Né? Mas para você poder entender, né, o papel da experiência de Hawthorne, né, na concepção, na ideia ou nos fundamentos da teoria das relações humanas. Beleza? Então a experiência aconteceu na fábrica de Hawthorne,
né, situada em Chicago, entre 1923 e 1931, e realçou a importância dos fatores sociais e psicológicos dos trabalhadores. O comportamento dos indivíduos se apoia totalmente nos grupos. Então, o meu comportamento individualmente, né, ele vai também sofrer influência do comportamento das outras pessoas, do grupo ao qual eu estou fazendo parte. Tá? Então, as 3 fases da experiência de Hawthorne são essas aí. Tá? A primeira fase aconteceu em 1923, então a relação entre intensidade da luz e produtividade dos operários. Então, os funcionários começaram a ter uma preocupação, uma percepção de que a empresa estava se preocupando, né? Então a eficiência dos operários era afetada pelas condições psicológicas. Então, se eu percebendo que a empresa está reconhecendo, né, então está me proporcionando uma melhor condição de estrutura, opa, eu vou trabalhar mais. Então é como se fosse uma contrapartida. Eu vendo a sua preocupação quanto empresa, eu também vou oferecer o meu melhor. Tá? Segunda fase aconteceu em 1927. Mulheres trabalham em regime diferenciado. Possibilidade de conversa, interação com o pesquisador e mudanças nas condições de trabalho, períodos de descanso, lanches, redução no horário do trabalho, entre outros fatores. Tá? Então começou a ter um ambiente de trabalho como ele deveria ser, né? Com foco na tarefa, mas também que as pessoas pudessem entender que aspectos básicos, né, fazem com que eu possa me sentir melhor. Né? Então a questão de ter a possibilidade de conversar, de descansar, de lanchar, tudo isso reforça, né, a ideia de que o fator humano contribui também, né, para um bom desempenho da atividade. Né? E esse ser humano estando bem, obviamente, vai trabalhar melhor e mais. Terceira fase, 14 homens trabalhando, pouca interação com os pesquisadores, o grupo limitava o trabalho e a produtividade. Então, e aí a gente já tem uma diferença da segunda fase para a terceira. Né? As mulheres trabalhavam com um regime, obviamente, que favorecia o trabalho, a convivência. Na terceira fase é o contrário. Né? Os homens trabalhavam, né, com um regime que limitava a interação, limitava a convivência e, obviamente, eles diziam, né, como é que a produção ia funcionar. Né? Como é que a produção, na verdade, o nível de produtividade, melhor dizendo, ia acontecer. Tá? Essas são as 3 fases, certo? Então, mais do que elas, né, a partir delas, na verdade, é importante que você possa entender, sim, mas por que essa experiência de Hawthorne foi e é interessante para a gente poder entender hoje, tá? Então, conclusões da experiência de Hawthorne. Comportamento do empregado é baseado no comportamento do grupo. Então, eles começaram a observar que, né, o comportamento de um indivíduo, né, é muito estimulado pelo comportamento de outras pessoas. Segunda conclusão, as relações humanas são as ações desenvolvidas a partir do contato entre as pessoas. Certo? Só existe relação humana se existir contato humano, proximidade, conversa, né, troca de pensamentos. Então, é um fator lógico também. Terceiro aspecto, percepção dos aspectos emocionais e não racionais do comportamento das pessoas. E aí a gente já começa de fato, opa, né, se comparado a teoria científica e a teoria clássica do Taylor e do Fayol, né, teoria científica apresentada pelo Taylor, teoria clássica apresentada pelo Fayol, a gente tinha uma ideia nessas teorias de racionalidade, né, de previsibilidade do comportamento das pessoas. Né? Aqui a gente já vê um outro elemento surgindo, que é o fator emocional, né? Um não racional aí.
E isso faz parte do comportamento das pessoas. Por mais que se diga, mas eu sou 100% racional, não. Ninguém é 100% racional. Né? Vai ter momentos onde nós vamos ter tipos de comportamento, ter ações, né, ou falar coisas que também são motivadas pela emoção ou pelas emoções. Tá? Quarta conclusão: o nível de produção não dependia da capacidade física do empregado, mas das normas sociais e da expectativa do grupo. Então, independente do porte físico, da condição física do indivíduo, né, que isso tinha um peso, né, para poder fazer um trabalho bem feito, até porque na época era um trabalho que exigia muito fisicamente, então se o indivíduo já era, né, mais ou menos, né, preparado, já tinha um físico que ajudasse no trabalho, ia ficar um pouco mais leve ou leve de fato. Né? Mas a capacidade física não era o item fundamental. Né? Se o grupo criasse normas, né, e condicionasse as expectativas, né, internas, né, isso poderia favorecer a produção ou poderia atrapalhar a produção. Tá? E, por fim, trabalhos simples e repetitivos afetam negativamente o trabalhador, reduzindo sua satisfação e eficiência. Logo, trocas de função evitavam queda na produtividade. Tá? Isso hoje, século XXI, a gente tem plena consciência disso, né, de que trabalhos simples e repetitivos afetavam o trabalhador. Né, e aí, se você lembrar do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, né, o começo do filme, geralmente nas minhas aulas eu passo os 15 primeiros minutos, para você poder ter uma ideia, né, da lógica também de pensamento do Taylor e do Fayol, mas para você ver com mais clareza esse ponto aí também, né, onde a gente começa a entender que aquela repetição que o Chaplin vivencia, né, gerava, né, desgaste físico e, obviamente, psicológico. E isso também acontece nos dias de hoje. Tá? Então, essas foram as 5 conclusões que foram possíveis, né, de se ter a partir da experiência de Hawthorne. Tá bom? A partir da experiência de Hawthorne. E aí eu trago para você, para a gente completar ou complementar essa ideia da teoria das relações humanas, o conceito de homo socialis. Tá? Eu tinha falado no PDF 2 ou no slide 2, nas partes, né? Na verdade foi um vídeo só referente ao slide 2, onde eu tratei da teoria, né, do Taylor e do Fayol. Eu falei do conceito de homo economicus, certo? Um homem racional, um homem previsível, um homem estimulado apenas, né, por dinheiro. E aqui a gente já começa a entrar numa perspectiva um pouco diferente, né, ou talvez muito diferente. Então, ao fazer a crítica, uma crítica ao homo economicus, como modelo da natureza humana, a teoria das relações humanas sugeriu o modelo, né, do homo socialis. Né? Desta forma, não consideramos apenas os estímulos financeiros, mas os fatores também de ordem social e afetiva que influenciam as pessoas no ambiente da empresa. Tá? Então, vamos ser sinceros. Dinheiro é bom. Né? Dinheiro é bom. Mas tem outros aspectos. Né? Isso hoje, tá? Na época, o pessoal começou a entender essa ideia de que aspectos de ordem social, de ordem afetiva, influenciavam também o trabalho, né, nas empresas. O homem e também a mulher, claro, trazendo para o contexto de hoje, né, apesar de que os homens eram maioria no mercado de trabalho nessa época, mas hoje, obviamente, contextualizando também, trazer a mulher é fundamental nesse processo. Então, o homem e a mulher, né, são estimulados pela necessidade de reconhecimento, de participação e de aprovação social nas atividades dos grupos sociais onde vivem.
ou dos quais participam. Então o ser humano ele quer ser reconhecido, né? Quer participar de algo, ver que tanto no aspecto pessoal como no profissional, né, esse sentimento de participar de algo, né, de algo que tenha sentido, que tenha propósito, certo? E consequentemente isso também gerar a aprovação, né, dos pares, dos colegas, tá? Então isso também é fundamental, tá bom? E aí a gente começa a chegar no final dessa videoaula, né, onde eu conversei com você, expliquei para você a teoria das relações humanas, mas eu preciso também deixar as críticas sobre essa teoria, tá? É como eu falei, eu acredito, um pouco mais no início do vídeo, onde toda teoria tem aspectos positivos, mas também tem falhas, tem pontos de melhoria, como prefiro dizer, certo? E aí então os pontos de melhoria da teoria. Então quando a gente coloca aí né, a teoria científica do Taylor, teoria clássica do Fayol, né, o Fordismo, né, a teoria das relações humanas sai, ou surge, na verdade, né, para poder compensar as falhas dessas teorias iniciais, mas ela também tem as suas próprias falhas, certo? A primeira delas é a oposição forte à teoria científica e teoria clássica. A teoria das relações humanas não considerava os pontos positivos dessas teorias. Como falei, toda teoria, dentro dessas que nós vamos conversar, tem aspectos positivos e pontos que poderiam ter sido melhor observados. Tá? Segunda crítica é uma concepção, uma ideia muito ingênua e romântica do empregado, do funcionário. Então basta soluções simples que favoreçam o funcionário e tudo se resolve. É como se a ideia de os funcionários não estão conversando entre si, vão favorecer a conversa entre os funcionários e qualquer tipo de problema relacionado à produção vai desaparecer. Né? Então essa é uma preocupação também. O ser humano também era visto como ser passivo. Não tinha opinião, bastava criar algumas condições que todo e qualquer problema já se desfazia. Tá? Limitação no campo experimental. Então, generalizações a partir do experimento, né, da fábrica de Hawthorne, e não necessariamente da observação do dia a dia, né, que é um ponto também limitante da teoria. A gente não é criar um experimento, mas observar como é que isso poderia acontecer no dia a dia. ênfase nos grupos informais. Né? A teoria determinou aí o comportamento das pessoas pelos grupos fora da hierarquia. A gente precisa também entender que tem grupos de dentro da hierarquia, daquelas relações de trabalhos formais que influenciam, né, a produtividade, o desempenho das tarefas, dos processos. Né? E, por fim, a visão previsível do ser humano. O ser humano ainda era visto como ser passivo, né, que reage de forma padronizada. Então, tanto na teoria do Taylor e do Fayol, quanto na teoria das relações humanas, que teve aí como principal nome o Elton Mayo, o ser humano simplesmente reagia àquilo que era proposto. Né? E sempre tinha o tipo de comportamento que era esperado dele. Isso é uma concepção. Nem sempre o ser humano vai se comportar da maneira como a gente espera. Isso pode ser, né, o ser humano como uma criança ou como um adulto, um idoso, muitas vezes não vai se comportar da forma como a gente espera. Tá? Então essas são algumas críticas, né, à teoria das relações humanas. Tá? Eu deixo aqui algumas referências que eu trago para engrandecer você nesse entendimento, né, das teorias da administração, entender como a gente pode pensar uma gestão melhor, né, até porque cada teoria, por mais que hoje, né, a gente entenda que aparentemente não faz mais sentido, mas tem muita empresa, tem muita gestão que ainda tem, né, uma orientação, às vezes até inconsciente, né, outras conscientemente, né, a partir dessas teorias aí. Então, quando você se deparar, né, com uma determinada realidade, né, estiver fazendo alguma função específica
e você comparar uma teoria com sua realidade, pode ser que seja numa concepção atual, ou pode ser que seja numa concepção dessas teorias que a gente está conversando e que a gente ainda vai conversar. Tá bom? Então, Tia Venato, Maximiano, Fernando Prestes e Isabela Gouveia. Então, deixa aí com sugestões de filmes, né? Muito possivelmente vou trazer em outros vídeos outras sugestões. Então, Homens de Honra, Código de Conduta, Sociedade dos Poetas Mortos, O Abutre, Rock Balboa 6 e Os Intocáveis. Né? De alguma forma, né? Lembrando que essas sugestões, não, claro que são direcionadas para o contexto do slide 3, onde a gente abordou Fordismo, né? E teoria das relações humanas, mas se expande também como uma dica para você poder aprender um pouco mais com os filmes e relaxar a mente. Tá bom? Deixa uma frase do dia, que é a frase de reflexão, uma frase da noite, independente aí do momento que você está vendo esse vídeo. Seja sempre a melhor versão de si mesmo e não a segunda melhor versão de outra pessoa. Gratidão por você ter me ouvido até aqui. Paz e bem e até uma próxima oportunidade.